Irmãos, que o bondoso Deus esteja conosco nesse momento, onde nós queremos meditar em Sua palavra. De uma forma especial, nós queremos ver, pela leitura do Santo Evangelho, para que foi escrita a vida de Jesus. Por isso que o bondoso Deus, Pai e Espírito Santo, possa estar conosco nesse momento, ao meditar a Sua palavra, para que essas palavras possam entrar em nossos corações e em nossas mentes e possam ser refletidas na nossa vida diária. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, muitas pessoas gostam de ler, muitas pessoas gostam de comprar livros, de outros tipos de literatura sem ser a literatura cristã. Em nossos dias, um livro que faz muito sucesso é a biografia. Biografia é um relato da vida pessoal de determinada pessoa, ou por ela contada, ou por alguém que a conhece, alguém que acompanhava, que escreveu sobre a sua vida. Por exemplo, nós temos biografias de Martinho Lutero, contando a história da sua vida. Temos biografia, livros escritos sobre Tranquilo Neves, livros escritos sobre Ayrton Senna, sobre Michael Jackson, enfim, muitos outros, aonde temos então a história de vida dessas pessoas relatada nesses livros. Alguns desses livros, eles são bastante sérios, e eles tentam assim mostrar realmente como foi a vida da pessoa. Mas existem outros livros que muitas vezes trazem verdadeiras fantasias, boatos, invenções, e assim então acabam provocando escândalos sobre a vida dessas pessoas. O objetivo muitas vezes é de ganhar leitores, aguçar a curiosidade das pessoas, e dessa forma então vender cada vez mais e mais livros. Pois bem, a pessoa mais importante do mundo, ela também teve a sua biografia escrita, e não foi por um autor, mas foi por 4 autores diferentes. Jesus teve a sua vida registrada por Mateus, Marcos, Lucas e João. E para que foi escrita a vida de Jesus? Para vender muitos e muitos livros? Para causar escândalos? Mostrar quem ele foi? Dos 4 evangelistas que nós vemos, apenas Lucas e João respondem mais diretamente a essa resposta, a essa pergunta. Responde exatamente por que a vida de Jesus foi escrita. E hoje então nós queremos ver como é que João responde, como é que ele mostra para nós para que foi escrita a vida de Jesus. Começando pelo último versículo do nosso Evangelho hoje, nós vemos que a vida de Jesus ela foi escrita para que creiamos que Ele é o Messias. A vida de Jesus está registrada para que nós possamos crer que Ele é o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo, como eles mesmos confessaram, aquele que veio para trazermos a salvação. João diz que Jesus tinha feito muitos e muitos outros milagres diante dos discípulos, mas que nem todos estão registrados no Evangelho. Diz João 21:25, há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Nem tudo o que Cristo fez de fato está registrado na Bíblia. Nem tudo o que Cristo fez foi relatado pelos evangelistas. Nem tudo o que Ele fez está escrito nos Evangelhos. Mas tudo aquilo que está escrito é para que possamos ter fé. Tudo aquilo que está escrito é para que possamos conhecer quem é o nosso Salvador e por que Ele veio a esse mundo. Por isso, irmãos, sabemos pouco da vida de Jesus, por exemplo, em sua infância. Nós temos relatado na Bíblia que Jesus, aos 12 anos, ele foi levado ao templo. Após isso, nós só vemos falar de Jesus novamente quando ele está já com 30 anos, e aonde ali então o seu batismo inicia o seu ministério redentor em nosso favor. Por que isso? Por que não conta como Jesus foi quando ele era adolescente, quando ele tinha 15, 17, 20 anos? Porque a vida de Jesus que foi escrita
para que nós possamos conhecer, é para que nós possamos crer que Ele é verdadeiramente o Messias. Bom, Jesus foi um jovem completamente normal. Jesus se divertiu como um jovem completamente normal. Jesus brincou como uma criança ou adolescente normal. Ele iniciou a sua vida profissional como carpinteiro, como muitos jovens iniciam a sua vida profissional. A diferença é que Jesus não cometeu pecado. A diferença é que ele seguiu tudo conforme a lei de Deus, e a lei civil ordenava. Mas nem tudo aquilo está registrado. Deus não quer aguçar a nossa curiosidade sobre o que Jesus fez com 20 anos, sobre o que Jesus fez quando ele talvez viu pela primeira vez um brinquedo. Ele quer apenas que creiamos que Ele é o Messias. E por isso então está registrado tudo aquilo que é importante para nós. Bom, se João diz que se tivessem relatado todos os milagres de Jesus não caberia em nenhum livro, imagine então contando toda a vida de Jesus, iniciando lá com seus 8 dias de vida, quando ele é levado pela primeira vez ao templo para ser circuncidado. Aí é que não caberia realmente, em todos os livros que possam existir. O grande objetivo de termos relatados alguns milagres de Jesus, alguns principais ensinos dele, é para que possamos crer, é para que possamos ter fé, e assim então saber que o Messias prometido do Antigo Testamento veio a esse mundo e cumpriu realmente a vontade de Deus e deu-nos a sua salvação. Bom, para que mais a vida de Jesus ela foi escrita? Diz João, para que crendo tenhamos vida em seu nome. Crer em Jesus, crer que Ele é o Messias e que isso produz um bom resultado na nossa vida, crer que nós temos a vida eterna, é para isso que está registrado a vida de Jesus, para que crendo nele, possamos ter vida por meio dele, possamos ter vida por meio do seu nome. Até porque diz em outro local na Bíblia que até os demônios creem em Jesus. Não basta somente crer, não basta somente dizer eu acredito. Muitos que estão por aí afora dizem isso também. Mas para que possamos crer, possamos ter vida. Isso de fato é praticar isso que nós cremos, ter a esperança e o consolo de vida eterna, saber em meu coração e ter esse coração consolado por Deus, na certeza de que Ele é vitorioso. É para isso que está registrado a vida de Jesus. A vida de Jesus foi escrita para que crendo possamos ter vida, pouco conforme diz João, crendo e não vendo, porque Tomé precisou ver para crer. E lá então no texto fala, você creu porque viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Isso vale muito para nós. Isso é uma palavra consoladora que Deus tem também para nós. Porque nós não tivemos a oportunidade de estarmos fisicamente com Jesus como os discípulos estiveram. Mas nós cremos. Por isso nós somos felizes. Felizes porque mesmo sem ver, nós cremos no Salvador Jesus. Diz João 3,16, para que não morra e tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo. A Bíblia também diz em Marcos, quem crê e for batizado será salvo. Nós cremos, irmãos, então nós podemos ter a certeza da salvação. Jesus diz, que quem crê será salvo, não quem vê vai ser salvo. Em Hebreus 11:1 nós também lemos que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Assim então, irmãos, crendo em Cristo, mesmo sem poder ver os seus milagres, mesmo sem poder ver o seu poder manifestado como os discípulos viram, mesmo sem ver línguas estranhas, como eles viram e presenciaram no dia do Pentecostes, ainda assim nós cremos. Tudo isso existe? É lógico que existe. E continua também em nossas vidas, porém de uma forma diferente. Ela não acontece conforme nós esperamos, mas conforme Deus tem planejado para cada um de nós. Os milagres estão à nossa volta. Vemos muitos e muitos milagres.
Eu lembro muito bem de uma coisa que me chamou a atenção. Em 2006, um casal que estava caminhando próximo à Lagoa da Pampulha, em Minas, né? Eles acharam estranho uma sacola dentro do rio se mexendo, e eles então ficaram revoltados. Poxa vida, alguém jogou um gatinho aí no rio, vamos ajudar. E quando eles abriram aquela sacola, era uma criança que tinha ali dentro, era um bebê que estava ali dentro daquela sacola. Isso é ou não é um milagre? Foi ou não foi um milagre Deus ter colocado aquele casal ali na vida daquela criança para poder ter salvado? É lógico que foi. Os milagres estão ao nosso redor, só que eles não vêm como nós esperamos. Eles acontecem a cada amanhecer, a cada novo choro de uma criança, a cada momento que nós nos sentimos consolados por esse Deus maravilhoso. E isso tudo, irmãos, foi registrado para que possamos ter vida em nome de Cristo. Foi registrado que esses milagres estão ao nosso redor. Eles acontecem porque Deus se preocupa conosco. Deus quer o nosso bem. Então, irmãos, para que a vida de Jesus foi escrita? Diz também no texto, para que Ele possa nos enviar, assim como o Pai o enviou. Jesus quer enviar cada um de nós para que nós possamos falar disso, para que nós possamos anunciar lá fora quem é esse Jesus, para que nós possamos conhecer sobre Jesus e falar para Ele, para essas pessoas que têm o seu coração muitas vezes quebrado por causa do pecado que está em nossa volta, um coração que está estraçalhado e que precisa receber consolo, que precisa ouvir sobre alguém, sobre a pessoa mais importante desse mundo, que ela entregou a sua vida por eles. E por isso então o Pai envia cada um de nós, assim como enviou Jesus para trazer a salvação. A salvação de Cristo é para ser compartilhada. A salvação de Cristo é para ser espalhada e ensinada para todas as pessoas do mundo. É por isso que o lema da nossa igreja é Cristo para todos, para que todos conheçam esse Salvador Jesus. E assim como o Pai enviou Jesus para trazer vida eterna para todos aqueles que nele creem, da mesma forma então Jesus envia os seus discípulos, e a igreja começa, a igreja continua e segue firme. Por isso que em Atos nós vemos então as pessoas respondendo por essa fé e colocando aos pés do discípulo a ajuda para aquelas pessoas que precisam, a ajuda para aquelas pessoas que estavam passando por momentos de dificuldade e que precisavam ser confortados, não só com a palavra, mas com a ajuda material também. Deus ele nos envia para isso, nos envia para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E por isso então podemos dizer que os cristãos que não mostram Cristo com suas palavras, com suas ações, com seus exemplos e com a sua vida diferente e consagrada, ainda não entenderam o que é a vida de Jesus. Aquelas pessoas que não vivem dessa forma, não entenderam para que foi escrita a vida de Jesus. Com isso então possamos olhar para nós, para tudo aquilo que nós fazemos. Entendemos para que a vida de Jesus foi escrita? Se entendemos, irmãos, com alegria, então queremos falar desse Jesus, queremos mostrar para essas pessoas quem é esse Jesus, para que assim creiamos nele, que ele é o Messias, e para que crendo possamos ter vida por meio dele, e para que assim ele possa nos enviar, assim como o Pai o enviou também. Por isso, irmãos e irmãs, dê cada vez mais valor à palavra de Deus, à Bíblia, pois é ela que relata a vida de Jesus. Uma palavra viva, uma palavra que Deus nos dá, uma palavra que mostra onde está a vida, mostra onde está o caminho, e esse caminho está somente em Cristo, porque Ele mesmo revelou assim para nós. A Bíblia mostra quem é o Messias, quem é o Filho de Deus, e por que Jesus veio a esse mundo, e também por que Ele capacita cada um de nós para falar sobre Ele. Nós somos mensageiros de Jesus, mensageiros para levar a vida eterna para muitas pessoas. E assim como Deus chamou Abraão e disse para ele: se tu uma bênção na vida dessas pessoas, assim também Ele fala para cada um de nós: se tu uma bênção neste mundo, nesse mundo que precisa me conhecer, nesse mundo que precisa conhecer o meu consolo, um consolo que foi entregue na cruz de nosso Senhor, e que não ficou na cruz, mas ressuscitou e trouxe-nos a alegria da salvação. Felizes são os que não viram
mas assim mesmo creio, disse Jesus. Felizes somos nós, porque nós cremos, e assim então nós queremos anunciar essa felicidade para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Espírito Santo possa assim encher os nossos corações com essa fé em Cristo, encher os nossos corações com amor por essas pessoas, encher os nossos corações com ânimo e alegria para testemunhar sobre esse Jesus, pois Ele envia cada um de nós aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe e sempre nos guarde nessa tarefa. Amém. Nos colocamos em pé, irmãos. Que a paz de Cristo, o nosso Salvador, esteja com todos nós, para que com alegria e certeza em nosso coração possamos testemunhar a esse Cristo Salvador da humanidade. Possamos falar desse Jesus que foi ao céu preparar lugar para cada um de nós. E que um dia, irmãos, todos nós estaremos juntamente com esse Deus do céu. Que Ele nos abençoe com essa certeza e nos anime a continuar na nossa vida cristã, levando esse Salvador para todos.